Você vai assistir agora no Festival Maracá Autoral o curso livre Performance e Plantas, um percurso pelo projeto Correr para o Jardim, da atriz e performer Bárbara Carbogin. Aproveite! Olá a todas, todes e todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês esse mini curso. Então, antes de mais nada, obrigada pela presença de vocês, por quem está aí assistindo. E também gostaria de agradecer imensamente a organização e produção do Festival Maracá Autoral 2021. Muito obrigada pelo convite, pela possibilidade dessa troca aqui de hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou professora de teatro e também desenvolvo trabalhos como atriz, como performer. Minha formação acadêmica foi feita na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Artes Cênicas, e atualmente eu curso doutorado dentro da área de Pedagogia das Artes Cênicas no PPGT, na UDESC, Santa Catarina. O minicurso que eu preparei, ele se chama Performance e Plantas, um percurso pelo projeto Correr para o Jardim. O que seria então que a gente vai tratar nesse minicurso? A partir de um projeto que eu comecei a desenvolver no ano passado, que se chama Correr para o Jardim, eu vou traçar aí algumas possibilidades, de produção, de prática, de construção artística em torno então da linguagem da performance, passando um pouco também pelo vídeo, porque é a nossa atual realidade de construção artística, em tempos de pandemia. E também a gente vai conversar um pouco sobre a performance, o que é estrutura ou não, que está ali dentro das matrizes dessa linguagem. E no final eu vou falar um pouco sobre as plantas, que é também o fio condutor do projeto Correr para o Jardim, entendimento desses seres, desses corpos vegetais como produtores de mundo. Então são essa divisão em 3 partes que eu vou fazer para a gente conversar aqui, e entre elas eu vou passar, eu vou disponibilizar para a gente assistir juntos as video performances do projeto Correr para o Jardim. Então, terminando cada etapa da nossa conversa aqui, entre elas vai ter uma video performance, também curta, rápida, mas que a gente pode ir traçando e entendendo também na prática, digamos assim, como que eu construí esse projeto. Vou falar então um pouco do Correr para o Jardim. Ele surge no ano passado, dentro do projeto maior, que se chamou Quarentena, quando a espera se torna uma ação, que é um projeto do Anticorpos, Investigações em Dança. O Anticorpos é um coletivo lá de Ouro Preto, que também tem vínculo com o Departamento de Artes Cênicas. É formado hoje por 9 pessoas. E ano passado a gente estava no processo de construção de um espetáculo, quando fomos assaltados aí pela pandemia. Então cada um dentro da sua casa começou a pesquisar e construir individualmente seus processos, mas que dialogassem também coletivamente. Nessa pesquisa a gente desenvolveu 40 vídeo performances de 40 segundos. Então, cada integrante fez 4 vídeo performances, A gente foi intercalando as nossas produções e disponibilizando nas redes sociais do coletivo. Isso durante 4 dias. Então, quando cada um se debruçou sobre suas pesquisas, eu me encontrei com essa motriz, com essa vontade de pesquisar um pouco a minha relação com seres não humanos, e como que eu poderia compor artisticamente com esses seres. E aí, a partir dos meus estudos, de uma leitura também
do filósofo Emanuele Coccia, dos estudos dele sobre as plantas, eu comecei a querer investigar isso na cena, né, dentro das artes. Como que eu poderia compor com esses seres? E aí a pesquisa se iniciou, então, ano passado, dentro da proposta do anticorpos. E depois que esse projeto do anticorpos acabou, eu me senti instigada a continuar a pesquisa, né? Foi aí que eu inscrevi o projeto Correr para o Jardim, então aí ele ganha esse nome para a Lei Aldir Blanc. E aí quando eu fui contemplada com auxílio, eu propus um projeto de construção de 3 videoperformances. E aí cada videoperformance trataria então de uma especificidade das plantas, né? Então o primeiro videoperformance foi sobre as folhas, a segunda videoperformance foi sobre as raízes e a terceira sobre as flores. E aí, como a gente está falando de performance, e não tem como a gente desvincular a obra da pesquisa e também não tem como desvincular da vida do artista, do performer, eu vou ler para vocês um trechinho que conta um pouco sobre essa minha relação com as plantas, né? E por que esse projeto surge então. Nas minhas primeiras memórias infantis, elas estão presentes. Nas primeiras descobertas de cheiros e formas, ali estão. No primeiro íntimo lugar de fuga, de consolo e tranquilidade, as suas maiores presenças. As plantas. Desde sempre a sala de casa era ocupada pelas grandes folhagens e ganhava novas companhias quando as de fora floriam. O espaço mais onírico que me invadia com a sensação de vazio era o corredor, úmido e jardinado da entrada da casa dos meus avós. De certa forma, elas já habitavam meu corpo. E, de fato, é preciso estar ao lado delas para entender o mundo e as coisas. É necessário sensibilizar um olhar, uma relação, para essa força que cria obras das mais variadas formas, cores, texturas e cheiros. Uma conexão intensa e profunda com o todo que nos envolve. Isso também procuramos enquanto dançamos, não é? Essa conexão intensa e profunda com todo que nos envolve. Ou, enquanto colocamos nosso corpo em estado de presença, de arte, não procuramos isso? Então, esses são um pouco dos afetos que envolvem, né, o projeto Correr para o Jardim. É um pouco de como que aqui, nessa perspectiva da relação com os seres não humanos, está o ponto radical da pesquisa, né? Então, o projeto Correr para o Jardim ele é essa investigação cênica a partir do universo das plantas e os seus desdobramentos sociopolíticos na nossa sociedade. E tem como subsídio teórico, né, o estudo de filósofos sobre as plantas, a interação com elas, e para partir disso fundamentar então uma prática, um estudo do movimento cênico e performativo. Eu vou falar um pouco mais dessa relação das plantas no sentido macropolítico e micropolítico na nossa última parte desse mini curso. Então, já que eu falei um pouquinho do projeto, dei uma breve contextualizada, né, sobre como esse projeto surge e o que embasa principalmente, gostaria de convidá-las para assistir o vídeo performance 1, que se chama Usina Vegetal e trata sobre as folhas.
você fala, anda, homeocada, se o sangue circula, coagula, se o peito infla ou asfixia, é antes de mais nada, no verde das folhas que repousa a razão. Marte é ela, a planta de quem zombam por imobilidade, a grande nômade colonizadora dos céus. São elas, as folhas, que pela transmutação cósmica da luz carregam consigo toda a potência da vida marinha até a fluidez da superfície. Os primatas se vangloriam pela descoberta da agricultura, ao mesmo tempo que são cultivados pelos excrementos férteis das flores. Eucarionte engole um cloroplasto e uma mitocôndria. Giratórios do outono, a grande usina vegetal que dá luz e se mistura à atmosfera. Imenso útero verde que pariu o clima.
Voltamos então para a nossa segunda parte do mini curso, após assistir então o primeiro vídeo performance de Zina Vegetal. E agora então a gente vai conversar um pouco mais sobre essa linguagem, né? Bem, como vocês puderam perceber no vídeo, essa proposta de vídeo performance, ela aconteceu e surgiu de uma maneira muito intuitiva, assim, e bem experimental. Por que eu estou dizendo isso? Porque a linguagem do audiovisual não é uma linguagem com a qual eu trabalhava diretamente, né? Já tinha feito alguns trabalhos artísticos de teatro performativo, que a gente usava o vídeo, né, também como um elemento da cena. Mas fazer diretamente para o vídeo, né, como uma produção de audiovisual é diferente. Então, por isso que eu estou dizendo que foi bem experimental, porque foi essa primeira experiência minha, assim, com o vídeo, né, propondo a partir do vídeo com o vídeo. Então, vocês conseguiram perceber, imagino, que é uma proposta que trabalha com a precariedade também, né, porque esses vídeos eu realizei aqui junto com outras parcerias, né, outros artistas, mas realizei aqui na minha casa, né, e tinha esse mote de uma experimentação mesmo, né, então foi algo feito muito com o celular, com o equipamento que eu tinha aqui, né, sem grandes estruturas, né, e também nessa brincadeira um pouco de na prática entender o que seria uma video performance, né? Na experimentação, assim, tentar entender o que seria isso experimentando, né? Então, como minha formação também é parte das artes cênicas, tem o texto, né? Tem essa estrutura que brinca, né? Com a teatralidade, com a performatividade, com o vídeo, tá nesse lugar dessa hibridez das linguagens também, sem consegui-las fechar ou nomeá-las especificamente, né, o que seria essa obra então, porque acredito que a gente está nesse contexto hoje, né, com as nossas práticas artísticas dentro de uma situação da pandemia, né, de entender o que é então isso que a gente está experimentando agora, né, e que ainda não tem um nome exato, tem vários, né, cada um vai nomear aí do jeito que achar que está mais relacionado com o trabalho. Mas isso também está dentro do campo da performance, né? Esse lugar um pouco do impalpável, de não se limitar, estreitar as possibilidades e as formas e as possibilidades dessa linguagem, né? Porque se a gente a cerca, se a gente encerra essa linguagem num determinado modelo, a gente está indo, de certa forma, a gente está contrapondo, de certa forma, a própria ideia e propostas e proposições da arte performativa, que é justamente expandir um campo, né, dela ser aberta. E ela é aberta porque ela está no campo da experimentação, porque ela é uma proposição de experimentação, ela é uma possibilidade de criação de um acontecimento, né? Um pouco isso que está aí nos estudos de definições, assim, né? Da performance. E aí a gente pode ver que tem como cerne nos estudos performativos, na própria linguagem, uma intenção e uma proposição que parte muito forte do corpo, né? Porque está no lugar do acontecimento, como eu disse, no lugar da experiência. Então, tem essa questão do corpo como próprio suporte, digamos assim, da experimentação, né? Porque o corpo do artista vai se colocar de maneira aberta e disposta para a experimentação. Então, o corpo entra também enquanto obra, né?
e a relação desse corpo com as coisas, com o espaço, com o próprio público que vai formar, no final das contas, uma obra performática, uma obra da área da performance. E aí, o corpo, ao meu ver, também dentro da arte da performance, está nesse lugar de fricção com as estruturas e os moldes do poder. Então, a arte performativa, quando ela coloca, quando o artista coloca seu corpo dentro de uma proposta de performance, ele está colocando seu corpo também para causar, de certa forma, uma desestabilização de sistemas pré-estabelecidos, né? De estruturas de poder, de modos de operar, de uma mecanização do cotidiano, né? Das imposições do poder sobre o corpo. A arte da performance está muito nesse lugar de tensionar e de friccionar esses lugares, dessa desestabilização do cotidiano. A arte da performance é uma arte provocativa. A gente vai ver muito isso nas intervenções urbanas, por exemplo, né? Quando as performances ocorrem como intervenções urbanas. Aqueles corpos daqueles artistas, as propostas performáticas dentro do espaço urbano vão justamente questionar aquele espaço, o uso daquele espaço, como ele é formatado, né? O que se pode, o que não se pode fazer naquele espaço, né? O que o sistema e que as estruturas dizem de como ocupar aquele espaço. Então, a performance, ela vai propor outros usos desse espaço, né? Outros modos de habitar, de ocupar, de transformar. E aí nessa pesquisa ela vai trazer junto, né, os transeuntes da rua, que vão virar participantes também da obra, né, que vão ser, de certa forma, instigados a questionar também aqueles elementos, né, que a performance está tratando. Então tem essa relação do acontecimento, desse intricamento, como eu disse anteriormente, da arte e da vida, né? Então o performer está ali enquanto ele mesmo, né? Enquanto artista, não está no sentido de construção de uma persona ou de um personagem num lugar talvez que a gente coloca num campo mais fictício, digamos assim. Não, tem essa conexão com a arte-vida, né? O artista enquanto ele mesmo ali naquele estado ali de presença para gerar, né, algum acontecimento ali junto com o espectador ou com o espaço, né, ou com os materiais que ele utiliza, né? Por exemplo, se a gente for colocar no campo das instalações também, né? E aí a gente tem também certas vertentes, digamos assim, do entendimento de performance, né? A gente tem a performance arte e talvez um marco, né, temporal, histórico de quando ela surge, que é uma perspectiva ocidental, né? Então a gente tem ali, dentro dos estudos da performance arte, o entendimento de que ela surge no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então esses artistas que viveram esse período e após terem os seus locais, os seus países desestruturados e destruídos com essa experiência de guerra, vão começar a propor outras possibilidades de fazer e de ser arte, né? Então surge ali os happenings, né? E a própria linguagem da performance. Tem essa perspectiva, esse entendimento também do surgimento ali da performance nos Estados Unidos e nos outros países também, como o Japão, por exemplo, a gente vai ver o surgimento dos happenings no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esses artistas se juntam, e aí são artistas de diversas áreas, né? Eles se juntam para criar seus trabalhos na rua a partir desse contexto, né, de pós-guerra. Por isso que a performance tem muito essa relação intrínseca com a política, né, com o político, com o micropolítico, com o macropolítico, que é também
pode ser entendida, surgida nesse contexto. Há também outros estudos a partir do entendimento da performance cultural, de que a performance ela não é algo que surge em determinado momento histórico, mas que ela está presente, por exemplo, nos ritos e nos rituais, né? Então a gente vai ter um entendimento também da performatividade, da teatralidade dentro dessas manifestações culturais, né? Manifestações religiosas, dentro dos ritos, por exemplo, rituais indígenas. Então tem também esse lugar de entendimento da performance nesses espaços. E aí isso não tem um tempo histórico demarcado, né? Um ano tal que surge isso, porque os ritos estão aí desde sempre, né? Então a gente tem esses lugares também de entendimento da performance. Mas tudo tá centrado, ou melhor, gira em torno dessa ideia de um acontecimento, de uma instauração de um acontecimento, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês duas referências de performers, de pesquisadoras da performance que me são muito caras, assim, inclusive não só na minha formação, né, mas como no projeto Correr para o Jardim. A primeira que eu gostaria de falar é a Leonora Fabião. Quem estuda performance ou quem já se aproximou um pouco dessa linguagem, com certeza já ouviu o nome da Leonora Fabião. A Leonora Fabião, ela é uma pesquisadora e performer e professora do Rio de Janeiro. Ela trabalha há bastante tempo com essa linguagem, né? Ela tem muito material publicado, vocês podem pesquisar, tem muitas performances interessantíssimas que dialogam com isso que eu comentei com vocês, com essa fricção com o espaço urbano, né? Com essa relação com o público que não é público, que é participante da obra, né? E a Eleonora Fabião, ela tem um conceito que se chama programa performativo, que é a ideia o programa performativo é um conceito que vai nos ajudar muito a entender como que eu poderia construir um roteiro, por exemplo, né? O programa é um roteiro para performance. E é como que eu estabeleço alguns elementos para ir para a ação, né? Para colocar o meu corpo em experiência. Então ela traz a ideia de programa para criar esse contexto da ação do meu corpo em cena, né? Então tem ali de forma muito objetiva e muito específica qual a ação que vai se dar, né? E ao mesmo tempo é um roteiro, ou seja, ele não é algo fechado, ele é aberto. Então é uma ideia, um objetivo, né? E aí você vai para a ação. E aí a partir daí está aberto, né? Justamente porque esse programa ele depende, está em relação com alguma coisa, né? Seja com você, com o espaço, com os elementos que você escolhe para estar executando aquela performance, com as pessoas que vão participar ou com as pessoas que vão transitar e acabam participando também do seu programa performativo. É interessante para quem quer começar a estudar, talvez olhar um pouco sobre o programa performativo, porque ele ajuda de uma forma mais objetiva mesmo, né? Como que eu crio como que eu crio uma performance, né? Como que eu posso partir, que estrutura que eu posso pensar. O programa performativo ajuda muito nisso, inclusive foi um dos meus aliados aí para praticar o estudo da performance com crianças na educação básica, né? No período que eu trabalhei com o 1º ao 5º ano no ensino público, e com essa intenção de trabalhar performance na escola, o programa performativo foi um dos meus aliados, para trazer essa linguagem que às vezes não é muito comum, né, dentro das artes na escola, por exemplo,
para as pessoas, de uma forma geral. Às vezes é uma linguagem mais distante, né? Justamente também por ela ser mais difícil de tatear. Mas o programa performativo, ele tá num lugar muito objetivo, assim, muito interessante para esse primeiro contato com a performance. E não só o primeiro, né, mas para começar o entendimento e a prática da performance, o programa performativo é um lugar bem interessante. E outra referência que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é a Uira Sodoma, que é uma drag queen amazônica, que é o alter ego do Emerson Munduruku. Ele é artista, arte educador, biólogo, descendente do povo Munduruku, do Pará. E a Uira é uma drag, né, que se compõe e se monta a partir dos elementos da natureza. Então a Uira tem essa relação muito intrínseca com as plantas, com a mata, com essa cosmovisão da floresta, né? A Uira, ela tá num lugar muito político também, né? Por ser uma ativista das causas ambientais, dessa relação com a natureza, de entender que somos também parte da natureza. E o trabalho é lindíssimo, forte, muito potente. Fica aí então a dica para vocês acompanharem também o trabalho da Uira Sodoma. E agora que a gente conversou um pouco sobre a performance, eu gostaria de convidá-las para assistir a segunda vídeo performance do projeto Correr pro Jardim, que se chama Noite Sísmica, o que trata sobre as raízes. Chão, noite densa, sol, chão. A extremidade da semente fez morar em si a gravidade. Sol, chão. E veio a raiz, a queda viva, a única com os meios para fazer do peso um abridor de caminhos. Chão. O sol aprendeu na raiz uma maneira de propagar-se no escuro. Chão, raiz mole, terra dura. Sol, há sempre uma brecha, um furo. Chão, rachadura povoada que cava túneis entre mundos para poder dançar com fungos. Rizosfera, sol do chão. Tantos sacrifícios por ouro e a raiz minerando a vida nas pedras. Chão de sol. Na eterna noite sísmica, sem sono, a raiz traça uma rede onírica de vigilância e informação. Caminhamos, ignorantes,
sob essa teia invisível, corpos leves demais para perceber a titânica força subterrânea das plantas. E agora chegamos então à terceira parte do nosso mini curso. Após vocês assistirem a Noite Sísmica, é um vídeo mais curtinho, né? Mas ele tem essa simplicidade mesmo do desenvolvimento de uma ação, né? Então é uma ação se desenvolvendo. É um pouco isso, essa proposta do segundo vídeo, né? E aí nesse sentido dos três, eu acho que é ele que se aproxima mais da linguagem da performance. Se eu fosse fazer esse exercício duro, né, de colocar, de tentar encaixar mais diretamente o trabalho. E agora, na nossa terceira parte, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha pesquisa atual, né, dessa perspectiva das plantas dentro das artes. E é aonde eu tenho me debruçado atualmente na minha pesquisa de doutorado, de entender essa força das plantas como propulsoras, geradoras, fazedoras de mundo, e assim como fazedoras de mundo, também fazedoras de arte, quando em composição, né? Quando eu me coloco também em composição com esses seres. Então, como vocês puderam perceber também nos vídeos, as ações que acontecem não são só ações propositadas pelo meu corpo, né? Mas as ações propositadas também pelas plantas e por essa composição de relação entre elas e eu e o que elas sugerem, o significado delas e tudo mais. Então pensar a vegetação, para mim, nesse lugar, é pensar como aquilo que age no mundo, como agentes. Não é pensar as plantas como objeto, né? Ou, por exemplo, quando a gente pensa a planta, né, como objeto de decoração, ou quando a gente usa termos no nosso cotidiano, por exemplo, estado vegetativo. E aí esse estado vegetativo está ligado a um lugar de quase morte, né? Está ligado a um lugar de inércia, de paralisia, de doença. E quando, na verdade, é o contrário disso, né? Um estado vegetativo é um estado de constante ação, de troca com o mundo, né? Com as coisas, de fabricação de ar, por exemplo, né? Quando eu falo no primeiro vídeo, isso é uma citação do Emanuele Cotti, o ar que respiramos é um subproduto da vida dos outros. Talvez se a gente começar a ter essa dimensão do que fazem as plantas, não só as plantas, os seres não humanos, a gente consiga tensionar a nossa ideia de hegemonia humana, né? Ou de humano soberano como fazedor de mundo. E aí o Emanuele Cotti, esse filósofo, ele diz uma coisa muito interessante, que é: as plantas são paisagem e paisagistas ao mesmo tempo. E talvez nós que sejamos o objeto dessa paisagem, nós seres humanos, né? E não o contrário, como a gente pensa. Então,
para mim, estudar as plantas nessa dimensão está num lugar político, está num lugar de entendimento também da sociedade. E aí eu vou trazer um pouco para nossa conversa de uma forma muito breve, porque esse curso é muito curtinho, né? Mas de uma forma bem introdutória, essa ideia do antropoceno, do debate do antropoceno, que são os estudos que surgem na área da antropologia, mas que hoje tem muitas áreas do conhecimento envolvidas. O antropoceno é justamente quando essa era é marcada pelo homem, porque ele se torna uma força geológica de tanto que interviu nos elementos da natureza, né, na paisagem. E aí essa intervenção, ela é tão grande que começa a se demarcar esse momento, né, histórico. E aí a minha intenção é um pouco pesquisar e investigar por que essa lógica, de onde que vem essa lógica de assalto à terra, né, de um homem fazedor de tudo e por ser fazedor de tudo é predador de tudo, né, devora a paisagem. E aí, para me ajudar também nesse entendimento, eu estudo muito o pensamento do Ailton Krenak, filósofo indígena Krenak. Ele também está dentro desses estudos do debate do antropoceno, né? E vai nos ajudar a pensar essa relação de consumo da terra, né? E quando a gente pensa que a terra, as paisagens, ela está no lugar de consumo do humano, é porque a gente está pensando e está tendo uma relação de sujeito e objeto, né? E não está tendo um pouco essa dimensão desses seres como fazedores de mundo, porque a gente se coloca nessa centralidade, né, do corpo humano como soberano. E aí esse homem também, ele é demarcado, né, com H maiúsculo, como diria Anna Tsing, que também é antropóloga, que está dentro dos debates do antropoceno, que é um homem branco, é um homem europeizado, é um homem colonizador, né? Então, capitalista. Então tá tudo dentro dessa lógica de consumo da terra. Então, como que a gente pode se implicar com essa vida não humana, né? É uma das perguntas assim da minha atual pesquisa. Como nos implicamos com os seres não humanos? E aí, quando eu penso nisso, né, nessa implicação com seres não humanos, que eu encontro as plantas, né? Porque para mim, pelas plantas, pelo modo como criam, é possível acessar diferentes percepções. E essas diferenças podem nos guiar para um processo de conexão com as coisas do mundo, tirando do centro do nosso fazer o motor predatório que explora o outro, os outros. Caso consigamos, talvez, pensar de forma a compor com os não humanos, talvez consigamos chegar num ponto em que não seja mais aceitável o extermínio das diferenças. Ao nos darmos conta do emaranhado vegetal que cria o mundo à nossa volta, poderemos conceber a natureza, talvez, não como algo que está lá e que o homem branco destrói, mas algo que está aqui e que o homem branco nos destrói. Pode parecer no primeiro momento uma constatação meio insignificante, mas existe nela uma mudança radical que é interessante a gente se debruçar, porque tem uma construção, né, de uma lógica dentro da nossa sociedade, que até a filósofa Sueli Rumi vai nomear uma lógica cafetinada. Isso vem a partir dos princípios modernos de uma concepção do humano em sua individualidade e de uma supremacia
perante as outras espécies e a sua própria. Aí a gente cria um modelo de corpo e um modelo de homem. E esses modelos estigmatizam natureza e selvagem. Tudo em prol de uma dita civilização, evolução, progresso. E aí eu me pergunto em nome de quê, né? Para quê e para quem especialmente, né? Essa lógica favorece. Então, para mim, as plantas surgem nessa proposta como esse fio condutor que pode desestabilizar essa humanidade, essa ideia de humanidade. Talvez pela ótica delas, das plantas, a gente possa criar possibilidades de composições micropolíticas que descentralize esse homem com H maiúsculo do antropoceno. Ou seja, além de eu procurar estabelecer uma relação de imitação das plantas, na verdade eu busco investigar e gerar aberturas afetivas capazes de atualizar no meu corpo animal toda a potência da vida vegetal de se misturar e produzir mundos, para, quem sabe, tatear as possibilidades que vão na via contrária da terra perseguida pelo homem. Eterna terra perseguida pelo homem vai ser uma denúncia feita por essa antropóloga estadunidense, Anna Tsink. E aí, com essas ideias, essas denúncias e essas possibilidades de agir micropoliticamente e de compor com esses seres não humanos, eu convido vocês a assistirem a terceira e última vídeo performance, que se chama Rosa dos Ventos, vai falar e tratar sobre as flores. Energia abundante, ventos, sopro e passantes inquietos, raízes, 1000 pés fundidos ao chão. Finalmente, atenção suficiente para o ritual da erupção. Aprendeu seu segredo e atraiu o mundo para si. Amarelo, sol, laranja, claro, aveludada, preto, vermelho, rosa, amarelo, fundo, leve, brilhante, cor fofo, rosa, doce, floreado, ondas, triângulos. Nos proclamamos mestres das formas, mas é a flor a experimentação delirante dos contornos. Uma margarida entrou num beija-flor e furou a distância. Escuridão, formiga, círculos, infecção.
dama da noite, do dia, da orgia, habitantes da passagem, juramentos de amor adornado por elas, putas cósmicas. Existe rosa sem espinho, né? Rosa, doce, incolor, leve, vermelho, azul e verde, amadeirado, inundada, parida, toda florida, botões cheios, a abelha, o escuridão amarelo, sol laranja, círculos, aveludada, repetição. Nós, os desenraizados dessa ciência das misturas, não é a flor que abre, desabrocha o nirvana, é o mundo que ganha sentido. Por fim, eu gostaria então de agradecer a vocês que acompanharam esse curso. Foi um curso bem rapidinho, bem introdutório, não consegui, não foi possível me aprofundar nas questões, mas fica aí o convite, para os estudos, para os questionamentos dessas questões levantadas aqui, no curso, seja no campo da performance, seja no campo dessa investigação com os corpos não humanos, seja nessa perspectiva de olhar a arte como uma proposição política, de resistência, de denúncias e de anúncios também. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Até mais! Festival Maracá Autoral Criar e Resistir 2021, de 3 a 7 de outubro. Mais tarde a gente volta com a Mostra Competitiva Sul-Mineira de Criações Artísticas. Não perca! Festival Maracá Autoral 2021, primeira edição. Mostra Competitiva Sul-Mineira de Criações Artísticas. Tema: Criar e Resistir, de 3 a 7 de outubro.
mostras competitivas, oficinas, cursos livres e apresentações autorais. Exibições online no canal do YouTube da Maracá Cultural. Realização: Maracá Empreendimentos Culturais.